Inimigo público número 1. Uma comparação direta com Al Capone. Esses foram alguns dos títulos dados a ele. Mas afinal, quem foi de verdade Joaquim El Chapo Guzmán? Hoje, a gente vai mergulhar na história, na ascensão e na queda impressionante do homem que transformou o narcotráfico num império global, deixando um rastro de poder, muita violência e uma lenda que, de certa forma, vive até hoje. Olha só essa frase. A DEA, que é a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, não estava brincando quando disse isso não. Colocar o El Chapo no mesmo patamar do Pablo Escobar, isso é coisa muito séria. Significa que o cara não controlava só um negócio. Era praticamente um estado paralelo, sabe? Com um poder de fogo, uma grana que batia de frente com países inteiros. É exatamente nesse nível absurdo de poder que a nossa história começa. Mas a pergunta que fica é, como, né? Como um garoto, vindo de um vilarejo remoto e pobre, se transforma num dos homens mais poderosos e mais temidos do planeta? A chave para entender isso está lá no começo de tudo, nas suas origens. Num lugar onde a linha que separava a sobrevivência do crime era quase invisível. Então, vamos lá. O lugar é La Tuna, um vilarejo isolado lá em Sinaloa. A vida do pequeno Guzmán já começou bem complicada. Dentro de casa, a violência vinha do próprio pai. Fora de casa, a pobreza era absoluta. Nesse cenário todo, o tráfico não apareceu como uma escolha de carreira, sabe? Foi, na verdade, a única porta que parecia aberta. Um caminho que prometia coisas que ele nunca teve: poder e respeito. E a ascensão dele foi meteórica. Com só 15 anos, ele já estava cultivando maconha para ajudar a família. No final dos anos 70, já trabalhava para um traficante em ascensão. Meio dos anos 80, já era o cara da logística do maior chefão do México. Aí, em 1988, o chefe dele cai. O que ele faz? Não pensa duas vezes. Vê a oportunidade, agarra com tudo e funda o próprio negócio, o cartel de Sinaloa. Ali nascia o que viria a ser o seu império. Pois é, como o cartel de Sinaloa em mãos, o El Chapo deixou de ser só mais um traficante. Ele virou, tipo, o CEO de uma multinacional do crime. O produto era legal, óbvio, mas a visão de negócio dele, essa era global. E, acima de tudo, implacável. E o que essa empresa vendia? Bom, o cardápio era variado: cocaína, metanfetamina, maconha, heroína. O cartel de Sinaloa simplesmente inundou as ruas dos Estados Unidos e da Europa com tudo isso. Eles alimentaram uma demanda que parecia não ter fim e, com isso, geraram lucros que são difíceis até de imaginar. Mas o pulo do gato do El Chapo, a verdadeira genialidade dele, não estava só no produto, mas em como ele entregava. Ele revolucionou o esquema de contrabando, criou uma rede toda descentralizada e, claro, a sua marca registrada, os túneis. E não eram buracos quaisquer, não. Eram verdadeiras obras de engenharia por debaixo da terra, com ar-condicionado, com trilhos. Eles basicamente fizeram a fronteira com os Estados Unidos virar só um detalhe. E o resultado de toda essa inovação? Bom, em 2009, a revista Forbes colocou o nome dele na lista de bilionários. A estimativa era uma fortuna de US$ 1 bilhão. Pensem nisso. El Chapo tinha chegado no topo. E não era só no mundo do crime, não. Ele era um jogador no cenário financeiro global. É claro que um império desses, construído com drogas e violência, acaba chamando atenção, né? E não é qualquer tipo de atenção. A vida do El Chapo virou uma caçada sem trégua. E foi aí que começou uma outra história. Uma saga de prisões e fugas espetaculares que transformaram ele numa lenda. E olha só esse ciclo. Parecia coisa de filme. Em 93, a primeira captura. Em 2001, a primeira fuga de uma prisão de segurança máxima. Aí, em 2014, pegam ele de novo. O que acontece em 2015? Ele foge de novo de outra prisão de segurança máxima. Em 2016, a captura final. A cada vez que ele escapava, a lenda dele só aumentava e a autoridade dos governos era feita de piada. Ele parecia intocável. E a fuga de 2015? Essa foi a mais inacreditável de todas. É algo que desafia a lógica. Cavaram uma entrada bem debaixo do chuveiro da cela dele. De lá, saiu um túnel de mais de 1,5 km, que ia dar numa construção ali perto. E o túnel tinha luz, ventilação e até uma moto em trilhos para ele fugir mais rápido. Uma operação que, convenhamos, gritava a corrupção por todos os lados e que cimentou de vez a imagem dele como um mito. Só que toda essa ousadia tem um preço, né? Depois da última recaptura, o jogo virou. Dessa vez não ia ter túnel, não ia ter suborno, não ia ter escapatória. O fim da linha estava chegando para ele.
E o checkmate veio em 2017, quando ele foi extraditado para os Estados Unidos. Lá, em solo americano, a história era outra. O dinheiro e a influência dele não iam comprar a liberdade. Ele estava num território onde as regras eram diferentes, e a justiça, pelo jeito, seria inevitável. E foi o que aconteceu. Em 2019, em Nova York, o peso de décadas de crimes caiu com tudo nas costas dele. Liderança de organização criminosa, tráfico internacional de tudo que é droga, lavagem de dinheiro, uso ilegal de armas, a lista é enorme. E o veredito? Unânime. Implacável. Culpado. A sentença foi o ponto final definitivo, prisão perpétua. E não em qualquer lugar. Ele foi mandado para ADX Florence, conhecida como a Alcatraz das Montanhas, uma fortaleza de onde dizem é simplesmente impossível escapar. O mestre das fugas estava finalmente enjaulado para sempre. E aí que a gente chega no grande paradoxo do El Chapo. A realidade é que ele foi um chefão violento, responsável por uma quantidade absurda de mortes e por alimentar o vício de milhões. Mas na cultura pop, nas séries, ele é pintado como um anti-herói complexo. Na vida real, ele está condenado a perpétua numa prisão de segurança máxima. Na ficção, é romantizado como a lenda que sempre passava a perna nas autoridades. Essa dualidade é o que torna o legado dele tão complicado. O que nos deixa com uma reflexão final, né? Quando um criminoso se torna uma lenda, quem é que paga o preço de verdade? Quando a gente romantiza a figura de um cara como ele, será que não estamos esquecendo das milhares de vítimas? No fim das contas, quem realmente paga a conta por essa nossa fascinação toda pela violência e pelo poder?